Falando assim sobre o Felipe Machado, que deu uma entrevista depois da vitória do Cruzeiro contra a equipe do Vasco, falando um pouco sobre o seu futuro, que ainda segue bem indefinido, né, podemos dizer assim. O jogador que tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2022 e até, se eu não me engano, 2 semanas atrás, teve uma reunião, na última terça, melhor dizendo, entre os representantes do Felipe Machado e a diretoria do Cruzeiro, mas não teve avanço naquela primeira conversa. Porém, a expectativa é de que tenha sim uma renovação de contrato, até porque o Cruzeiro não deve estar disposto a pagar um salário muito alto para o jogador. Porém, eu vejo que o Machado, mesmo se, sei lá, tivesse um aumento muito pequeno nos seus vencimentos, eu acho que ele ainda toparia em continuar aqui no Cruzeiro, até porque quando ele não continuou aqui na Raposa em 2021, ele ficou encostado no Grêmio, né? E ainda mais que ele não tem contrato com ninguém, vai que tem algum azar ali, nenhum time apareça uma proposta muito boa de Série A ou do futebol do exterior. Eu acho que o Felipe Machado, por toda a gratidão que ele tem ao Cruzeiro e a torcida gosta até do jogador, eu acho sim que ele deve ter essa renovação de contrato com o Cruzeiro. Fez um dos gols da vitória diante o Vasco, né? O jogador aí que, no caso, tá deixando a sua marca aqui no Cruzeiro nessa campanha do acesso, e ele falou o seguinte nessa entrevista, onde a Rádio Itatiaia trouxe aí, no caso, algumas informações, abre aspas: minha vontade é de ficar, sempre deixei claro e já houve algumas conversas com, no caso, o meu empresário, o Neco, e eu deixo isso aí para ele, como ele fala, faz a sua parte dentro de campo e deixa que eu resolvo o resto. Ainda completou dizendo sobre o Cruzeiro, abre aspas: foi um clube que me deu uma segunda oportunidade e realizou meu sonho, pude ajudar de alguma forma e colocar o Cruzeiro no seu devido lugar, escrevendo o nosso nome, né, na história do clube, e o torcedor vai levar com muito carinho esse grupo, todo esse elenco. Ele ainda completou dizendo um pouco sobre a montagem do time para a Série A do ano que vem. É claro que a exigência de uma primeira divisão é completamente diferente da Série B, e o Felipe Machado reconheceu isso, né, e a chegada de novos jogadores. Ele falou o seguinte: quanto mais jogadores de qualidade chegarem, o Cruzeiro cresce. Estamos tranquilos quanto a isso. Primeiramente, o nosso objetivo era o acesso e agora estamos focados no título. É o que a gente quer. Esse grupo trabalha muito. O Pesolano, o Gonzalo, o Martim, fecha aspas. Então, assim, eu acho o Felipe Machado um bom jogador. Não acho que ele vai continuar sendo titular para o ano que vem, porque a expectativa é de chegar reforços nessa posição. Mas para ser um 12º jogador, um 13º ali, entrar em todo jogo, eu aceitaria tranquilamente. Nesse ano, 33 partidas, 2 gols marcados e uma assistência. Números bons também. Em 2020 ele foi melhor, com 37 partidas, 2 gols marcados também, porém 7 assistências. Ele no estadual vinha sendo reserva, porém desde aquela lesão, no caso do William Oliveira, né, naquela partida contra o Fluminense, ele assumiu a titularidade e tem sido o titular absoluto com o técnico uruguaio. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha, né, do Machado, se ele deveria continuar para o ano que vem, se você acha que esse círculo, essa curta passagem aí agora em 2022 já deu. Deixa aqui embaixo a sua opinião. Dando sequência aqui, quero falar sobre o Maicon em uma entrevista que ele deu ao All Sports, né, jogador que estava no Cruzeiro até o início dessa temporada e que saiu, né, depois de ter jogado ali apenas 3 jogos pelo Cruzeiro, 3 jogos e uma assistência pelo clube, e foi jogar no Santos. Ele comentou um pouco sobre isso nessa entrevista ao All Sports, falando que faltou respeito, né, criticando aí o diretor da Raposa, o Pedro Martins, e citou ele como desrespeitoso. O atual zagueiro, né, comentou o seguinte, que eu vou deixar aqui aparecer na tela e vou ler junto com vocês, uma das partes interessantes, até para vocês entenderem, né, o contexto melhor do que eu ficar falando aqui, melhor já ler, né, a frase aí do zagueiro de 33 anos de idade, abre aspas: quando aconteceu a mudança, a chegada do Ronaldo e da sua equipe, o meu empresário comunicou que o Cruzeiro perguntou: o contrato do Maicon vai mudar? Eles falaram: não, se mantém. Eles então mantiveram o mesmo contrato e 2 meses depois me procuraram para uma troca de contrato. Eu falei, conversa com o meu empresário e vamos tentar um acordo. Essa última conversa foi na quinta-feira e no sábado eu recebi a comunicação do treinador que eles mandaram, né, me tirar do jogo contra o Uberlândia, porque eu estava com uma proposta do Santos que eu não sabia ainda e que eu ia sair, e eu já tinha falado com o Pedro Martins, né, que eu queria continuar, mas que a gente ia conversar. Então assim, eu senti que o clube não queria que eu ficasse naquele momento e eu falei, vamos tentar um acordo. Me oferecendo uma proposta de 40% abaixo do que eu ganhava e falei, vamos entrar em um acordo e se for campeão, a gente subir, vocês me devolvem os 40%, e o que mais me deixou chateado, né, é que se eu subisse para a primeira divisão,
meu contrato aumentaria 65% ou 75% do que eu ganhava na segunda divisão. Só que a proposta que fizeram foi a mesma da segunda divisão, queriam me pagar, se o Cruzeiro subisse, 40% a menos, né, na primeira divisão, então eu não concordei, fecha aspas. Também no caso o Cruzeiro, e ele citou um exemplo aqui que foi claro, tá? Eu senti isso também, o Cruzeiro não queria muito continuar com o Sidney e com o Maicon, por ser fora do padrão que a SAF vinha buscando, tá? Porque dava assim pro Maicon negociar com o Cruzeiro tranquilamente, igual se pagasse um valor a menos para ele nesse ano, e ano que vem, com um contrato na Série A, ia recompensando num contrato de 13 meses, né, 12 meses mais o 13º, eu acho que não faria nem muita diferença. Até tinha rumores que o salário dele no Cruzeiro era próximo dos 150 a 200 mil por mês. Então era um salário um pouco mais alto. Se tivesse uma redução ali de 40%, uns 120 mil, não iria ficar fora. Mas eu acho que o Maicon tá certo nessa, tá? O Cruzeiro aí também tinha as suas prioridades, eu não vou julgar ninguém aqui também. Mas claramente o Cruzeiro não tinha muito interesse de continuar com o jogador, que igual eu falei, já estava com 33, hoje 34 anos de idade, e tinha essa proposta aí do Santos. Eu lembro também que ele ficou fora desse jogo contra o Uberlândia, e olha que ele estava jogando bem. O Cruzeiro até naquela época teve que fazer, né, outras mudanças ali, para ver quem iria jogar, quem queria pro banco. Ele fez um total aí 25 partidas pelo Santos nesse ano, 2 assistências, e acabou queimando, né, o filme aí também com a atual diretoria, o Pedro Martins, enfim, não teve uma boa relação. Só lembrando que ele foi contratado na gestão anterior ainda, né, do Sérgio Rodrigues, no final do ano de 2021, dezembro do ano passado, ele já tinha firmado esse acordo. Eu quero saber a sua opinião, o que você acha do Maicon? Se ele tivesse aqui no Cruzeiro, será que ele estaria ainda sendo titular? Eu acho ele um bom zagueiro, uma pena aí ter tido esse problema, até por conta de ser um bom zagueiro, já teve passagens no Porto, muitos anos, revelado na própria base do clube, uma pena que acabou terminando dessa forma. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Ávila, ele que parabenizou o Cruzeiro pelo acesso também, nessa última sexta-feira, onde ele colocou no seu próprio Instagram, né, nos stories, colocando, no caso, o seguinte: parabéns Cruzeiro, o time grande está de volta em um coração azul. E assim, muitos torcedores pediram, né, até postei essa foto lá no Instagram, fez uma edição aí bacana, deu quase, 7 mil curtidas nessa publicação aí, e muitos comentários falando, né, nossa, saudades Ávila, podia voltar no ano que vem, não foi muito aproveitado pelo Mano Menezes e tudo mais, e até queria trazer, né, essa homenagem para ele, e também, será que ele poderia ser uma boa opção para o ano que vem? É claro que o Cruzeiro nesse setor, igual eu falei com vocês, eu só vejo o Cruzeiro trazendo um jogador para centroavante se for para chegar e ser titular absoluto, porque nesse setor nós já temos o Edu, o Lincoln fixo, né? Eles jogam realmente como centroavante. E ainda tem o Luvanor que pode fazer essa função e o Rafa Silva. Então tem várias opções boas que eu acho. E até se você for pensar, o Ávila diria que é um dos momentos mais propícios de voltar. O contrato dele com o Colón da Argentina tem mais ali apenas 8 meses de duração, de acordo com o Transfer Market. Nesse ano tem bons números no futebol argentino, 39 partidas com 10 gols marcados e uma assistência. Lembrando que os últimos 1 ano e meio pelo Boca Juniors, em 2020 e o início de 2021, ele fez 34 partidas, 14 gols e 2 assistências. Eu acho ele um bom atleta. Teria que ver, né? Porque a SAF mesmo do Cruzeiro contratar um jogador igual o Ávila, que não tá tão velho, tá? Ele tem 33 anos de idade, mas já estaria meio que no limite, né, de contratação. Mas eu vejo que ele no Cruzeiro daria muito certo, até por conta da boa relação que já teve, agora um pouco mais veterano. Lembrando que naquela passagem desde 2016 e 2017, ele era reserva com o Mano Menezes, porque o Mano não gostava do estilo de jogo do argentino. Ele fez em 2016 28 partidas, 12 gols, em 2017 32 jogos, 13 gols marcados e uma assistência, mais de um total 25 gols pelo Cruzeiro em 59 partidas. Enfim, acabou sendo campeão, né, da Copa do Brasil pelo Cruzeiro naquele ano. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do Ávila? Acha que ele poderia ser uma boa alternativa para o Cruzeiro para 2023? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, quero começar aqui falando sobre uma notícia que eu até, podemos dizer assim, teria antecipado ela nos últimos meses, falando sobre isso, que é no caso do Rômulo, que abriu mão do contrato dele, que ia até o final de 2023, para encerrar agora no final desse ano, e deve trabalhar na gestão do Ronaldo, tá? De acordo aí com entrevista que ele deu ao Globoesporte.com, depois da goleada contra o Vasco da Gama por 3-0, ele afirmou que revelou um convite, né, do Ronaldo para trabalhar na equipe de gestão. O lateral então aí recebeu esse convite para fazer o trabalho nesse quadro, né?
de ex-jogadores que já trabalham com o Ronaldo Fenômeno, e o Rômulo mesmo já vinha indo para esse caminho, tá? Você vê que ele, até mesmo quando jogava aqui muito, ano passado, ele era mais um líder do que propriamente um baita jogador, e olha que ele fez mais de 40 jogos no ano. Agora eu falo um pouco mais sobre os números, e além disso, ele já tirou a licença para técnico tanto no Brasil quanto também na Itália. Ele tem um passaporte italiano, né? Até mesmo já chegou a ser convocado para a seleção italiana, então ele já tirou a licença para trabalhar na Europa inteira e também aqui no Brasil. É um cara que está muito bem preparado, e vamos ver se ele vai aceitar ou não esse projeto com o Ronaldo. Eu acho que ele deve sim aceitar, tá? Até porque ele vai ganhando experiência agora nessa nova área e ainda continua ligado ao Cruzeiro e também ao Valladolid da Espanha. Só lembrando que o Paulo André, ex-jogador, também trabalha com o Ronaldo, mesmo sendo ex-jogador, né? Tem algumas pessoas que têm um certo preconceito com um jogador que aposenta e depois vai tentar fazer uma área assim dentro do futebol, ainda mais sendo brasileiro, né? Mas o Paulo André, para mim, é um dos grandes responsáveis, eu diria até um dos maiores, tá? Principais responsáveis aqui por essa gestão absurda que o Cruzeiro tem nesse ano, escolhendo todas as peças certas. O Ronaldo por ter comprado, o Ronaldo por ter escolhido o Paulo André, e o Paulo André, juntamente com o Ronaldo, escolhendo, né, as peças fundamentais aí para o Cruzeiro nessa temporada. Então o Rômulo poderia trabalhar nesse staff do Ronaldo, onde ele completou dizendo o seguinte: o Ronaldo e a equipe dele estão conversando comigo, mas eu estou bem fisicamente e queria jogar mais um pouco. Vamos ver, no caso, deram uma primeira pincelada que me querem no time deles. Vamos ver agora que o homem está feliz no que ele mexe, sem dúvida, né? Esse convite aí mexe bastante, fecha aspas. Então assim, vamos esperar, só lembrando que o Rômulo já está com uma idade avançada, tá? 35 anos de idade, porém em questão física ele está muito bem, parece aí realmente ter uns 25 anos. Nesse ano, 25 partidas no ano, uma assistência. Ano passado foi o titular absoluto com 46 jogos e 6 passes. Um contrato bem longo, né? Ele chegou em 2021, no início do ano, e assinou um contrato ali de 3 temporadas. Eu até fiquei com medo disso, porque já sendo um jogador de 34 anos na época, mas mesmo eu vejo que se o Cruzeiro não tivesse igual o Giovani Jesus jogando muito na lateral direita, o Wesley Gasolina, o Léo Paz, o Rômulo seria sim o titular, como era no início do ano, né? Até a final contra o Atlético mesmo, o Rômulo era o titular e um dos queridos aí do Pesolano. Quero que você deixe aqui embaixo o que você acha dessa opção do Rômulo continuar trabalhando aqui dentro do clube. Bom,